A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Carta que Paulo, o apóstolo, escreveu aos crentes que viviam na região da Galácia, versículo 8. Queridos, eu não sei a experiência de vocês, mas quando faço alguma coisa muito errada, e olha que eu já fiz e faço coisas que eu não poderia sequer dizer em público, ia escandalizar a maior parte de vocês, a minha tendência natural é querer me punir por aquilo que fiz. Você tem esse tipo de reação também? Eu quero me punir, eu quero achar uma coisa que, de alguma maneira, eu possa me purgar daquilo que fiz. Nunca é suficiente. Parece que eu peço perdão e aí aí depois de 2 dias eu digo, continua aquela coisa me remoendo no coração. Eu quero me punir. Outras vezes, quando eu faço alguma coisa muito errada com outra pessoa, eu tento compensar fazendo coisas boas. Por exemplo, quando eu faço uma coisa muito ruim com a minha mulher, aí eu fico bonzinho. Eu quero compensar, aí eu dou presente, eu penso em comprar flores. Aliás, algumas mulheres já me disseram isso de maridos que traem. Uma mulher já me disse assim, pastor, eu sei exatamente a hora que ele está me traindo, ele fica bonzinho. O bicho é bruto que só ele mesmo. Mas quando ele faz alguma coisa que eu sei que ele está fazendo errado, ele fica bonzinho. Fica generoso, dá dinheiro. Às vezes, essa é uma tendência dos pais com os filhos. Quando estão abandonando os filhos, por exemplo. Pai que trabalha demais. Você quer ver pai generoso com dinheiro para os filhos, é um pai que não dá atenção aos filhos. Quanto mais ocupado e menos atenção que ele der, maior é a propensão de querer compensar com bens materiais. Essa mesma tendência nós levamos para o nosso relacionamento com Deus. Óbvio que esse é um padrão que se estabelece nos nossos relacionamentos. E se com Deus nós nos relacionamos, é essa a nossa tendência quando nós nos relacionamos com Deus. Por exemplo, uma pessoa me procurou e disse, pastor, eu tenho um primo ou uma prima, não me lembro direito se é um irmão, um tio, um marido, não me lembro. Tem uma pessoa minha que é exatamente isto que o impede de crer no Evangelho, que o senhor acabou de ler aí. Que ele não admite, ou ela não admite, que uma pessoa má, homicida, uma pessoa que fez coisas erradíssimas na vida, seja regenerada, simplesmente porque dobrou o joelho e pediu a Deus perdão. A pessoa disse, ela não admite. Que seja fácil assim, no estalar de dedos, que uma pessoa que fez o que não devia, que pisou onde não deveria ter pisado, que tocou no que não deveria ter tocado, que falou o que não devia ter falado, que cometeu o que não devia ter cometido, possa ser regenerado, possa ser transformado assim, num piscar de olhos. Ela não admite. E aí eu pensei comigo mesmo. Na minha primeira reação foi, mas como não admite?
eu pensei comigo mesmo, eu também não admito, ninguém admite. Eu mesmo não admito comigo mesmo. Por isso é que quando eu faço alguma coisa errada, eu preciso me punir. Quem assistiu aquele filme, A Missão, que é a história daquele pioneiro lá na região lá do Paraguai, que comete um homicídio e ele precisa se punir, ele sente que precisa ser punido, ele sente que precisa purgar os seus pecados. É o nosso sentimento de vingança, é o nosso sentimento de retaliação. Esse mal precisa ser pago, esse mal precisa ser, de alguma maneira, precisa ser compensado. Não pode ser tão fácil, não pode ser tão simples. Esse é precisamente o meu questionamento, a minha inquietação, a sua inquietação e o meu problema. Eu não admito que uma pessoa peque, faça o que há de pior e depois se arrependa para imediatamente ser perdoada. Não admito que uma pessoa passe a viver como se nada tivesse acontecido. Eu preciso ver aquele mal sendo pago. E esta é precisamente a base de todas as religiões. Um sistema de compensação, em que de alguma maneira nós compensemos diante de Deus os nossos males. E vem inclusive aquela ideia da balança. A gente faz uma porção de coisas erradas no braço esquerdo, e aí nós nos sentimos com a obrigação de equilibrar a balança, praticando uma porção de outras coisas boas, para que o prato da balança se equilibre novamente. E nós acreditamos que a prática da religião é essa busca deste equilíbrio, em que o mal seja compensado com o bem, de sorte que se eu praticar mais coisas boas do que coisas ruins, eu estou em alguma vantagem na vida. E o apóstolo Paulo percebeu que todo esse sistema que nós edificamos de compensação, ele é humano, mas ele não é o propósito de Deus. Que isso tudo faz parte do nosso conceito natural, animal, terreno, de conceber a vida. Mas que espiritualmente esse sistema de compensação, de punição, de pagamento, de purgar os nossos males, ele não é o que a Bíblia Sagrada chama de evangelho. E é para lutar contra isso que foi escrita a carta que Paulo escreveu aos crentes da Galácia. Para mostrar que esse sistema que você e eu temos embutidos e incutido na minha própria cabeça pode fazer toda a lógica do mundo no nosso sistema humano. Mas que isto não é evangelho. Evangelho, ele vai nos mostrar, está tentando nos mostrar na carta aos Gálatas, que é outra coisa completamente diferente. E aí ele escreveu aqui um texto que, numa primeira leitura, é difícil de compreensão, mas que nós vamos entender, e eu vou tentar explicar para vocês, e eu vou tentar penetrar nas entrelinhas desse texto para entendermos o que o evangelho é e representa. Primeiro, o evangelho não é um sistema de equilíbrio, porque Deus se antecipou à morte com um plano de resgate. Deus se antecipou à morte, ao desequilíbrio,
com um plano de resgate, escrito, planejado, pensado, priorizado, antes do pecado. Antes que pecássemos, um projeto foi delineado no coração de Deus. No versículo de número 8, diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Quer dizer, foi previsto, foi antecipado, que Deus iria justificar lá na frente. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos mostra é o seguinte: é que Deus montou um sistema em que haveria a possibilidade de homens e de mulheres serem livres das suas prisões, de acordo com um projeto, que ele vai já nos mostrar que projeto é este. Então, a primeira coisa que nós precisamos dizer é o seguinte: o sistema de salvação, não quero usar essa palavra, o sistema de compensação, o sistema de purgação dos nossos pecados, do que não presta, do que é errado na nossa vida, é um projeto que antecipou o nosso desastre. E ele diz isso: a Escritura, tendo a Escritura previsto, estava previsto, é algo que foi escrito antes de acontecer. Segunda coisa, Deus arquitetou um plano em que não haveria acepção de pessoas. Diz o seguinte: preanunciou o evangelho a Abraão e disse a ele: em ti serão abençoados todos os povos. Quer dizer, é um projeto que foi previsto e que teria uma amplitude e que teria uma largueza tal, teria uma grandeza tal, que alcançaria todos os povos. Quer dizer, ele não seria privilégio de uns, não seria um projeto em que apenas alguns seriam dignos dele. Seria um projeto para todos. A última parte do versículo 8 diz isso: em ti serão abençoados todos os povos. Terceiro, ele diz que no plano de Deus, a fé não seria uma fé de resultados, mas seria uma fé relacional. Veja no versículo de número 9 que ele diz assim: de sorte que os da fé serão abençoados com o crente Abraão. Quer dizer, esta fé que abençoa não é uma fé prática, não é uma fé de resultados, não é causa e efeito, faça isso que você recebe isso. É uma fé relacional. Envolva-se, plugue-se, conecte-se, esteja ligado, participe, seja parte da família de Abraão. Quer dizer, o evangelho não é um evangelho em que as pessoas exercem uma fé para obter um determinado resultado. Não é causa e efeito. Aperta um botão e recebe isso. Aperta outro botão e recebe isso. Desenvolve essa força e recebe isso. Paga isso e recebe aquilo. Não é assim. É envolver-se com o crente Abraão. É ser parte da família. É envolver-se num projeto de Deus. Quarto, Deus deu um sistema de leis para que as pessoas percebessem que precisam de ajuda e não para ser obedecido.
Deus deu um sistema de leis e de mandamentos para que quando a gente olhasse para o sistema de leis e de mandamentos, nós víssemos a nossa incapacidade de obedecê-los. Mas Deus, quando nos deu esse sistema de leis e mandamentos, Ele já sabia a priori que você e eu não íamos conseguir cumpri-los. Porque para cumprir todos os mandamentos de Deus, nós precisaríamos ser deuses. E nós não somos. Então vejam por que é que muitas vezes eu preciso me compensar, me purgar. Por que eu sinto esse desejo compulsivo de compensar as minhas falhas? Porque quando eu me deparo diante da lei de Deus, eu vejo a minha pequenez, a minha inabilidade. Eu vejo que não sou Deus, e aí eu me puno por isso. Porque tenho o desejo inerente em mim de ser perfeito, e não sou. Então a lei existe, não para ser cumprida, porque Deus sabe que nós não vamos cumpri-la. A lei existe para que nós percebamos, saibamos que somos pecadores. Que ninguém presta. Que não há um justo. Que eu, por mais que tente, não consigo ir a lugar nenhum. Aí ele diz assim, olha como ele diz isso, nos versículos 10 e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo não vive porque praticou. Se eu fosse viver porque pratiquei, eu seria um Deus. Eu teria a perfeição em mim mesmo. O justo vive porque ele anda em dependência com Deus. Quinto, ele mostra que Cristo veio ao mundo para fazer-se maldição em nosso lugar. Eu que sou incapaz de cumprir a lei, posso depender de um que cumpriu a lei. E porque ele cumpriu a lei, qualquer maldição que venha sobre ele, não é porque ele merece, porque ele cumpriu a lei. Qualquer maldição que venha sobre Cristo, não podia ser porque ele mereceu. Porque se ele receber qualquer maldição sobre si, esta maldição imerecida tinha que ser de outra pessoa. E a Bíblia diz então que ele se fez maldição, levando sobre ele a maldição que era minha. Ele não tinha maldição porque ele cumpriu a lei. E assim eu sou livre, não porque eu cumpri, mas porque alguém substitutivamente cumpriu por mim. Versículo de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pregado no madeiro. Sexto, o projeto final de Deus é formar uma família. O projeto eterno de Deus é formar uma família. Veja no versículo de número 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual é o projeto final de Deus? O projeto final de Deus é formar uma família. Como formar uma família?
formar uma família destilando no coração de todos aqueles que creem o Espírito. Quer dizer, a natureza, a palavra Espírito aqui pode ser substituída sem erro, a natureza do próprio Deus nos nossos corações. Então vejam que o cristianismo não é um sistema de purgar pecados, compensar mal, penitenciar o que fiz de errado, mas é um sistema que é erguido com o propósito final de ter o Espírito Santo destilado dos nossos corações, porque tendo o Espírito de Deus em mim, eu tenho a natureza de Deus. E tendo a natureza de Deus, eu posso me relacionar com Deus, que a única maneira de poder me relacionar com Deus é se eu tiver o Espírito de Deus vivendo em mim. Então, o objetivo final do Espírito, ou do Evangelho, é nos dar o Espírito. É fazer com que o Espírito habite em nós. Então o apóstolo Paulo mostra o seguinte, que esse sistema de compensação e de pagamentos não tem nada a ver com o sistema bíblico de regeneração e de transformação de vidas. Que esse sistema de pagamentos, de punições, de penitências e de culpa que nós carregamos sobre nós, são os mecanismos humanos que nós desenvolvemos, em que nós tentamos compensar a nossa fraqueza moral. Mas Deus compensa a nossa fraqueza moral, chamando homens e mulheres para serem filhos, num projeto que ele pensou antes que o mal acontecesse, foi previsto antes, lá no começo da humanidade. A Bíblia Sagrada diz que foi antes da fundação do mundo, que Deus previu, que Deus elaborou um projeto em que as nossas falhas seriam corrigidas não por um sistema de pagamento, e que se houvesse algum pagamento, alguém pagaria em nosso lugar, para que eu pudesse ser regenerado, não pagando, mas tendo o Espírito Santo destilado no meu coração. Está complicado? Eu vou simplificar mais ainda. Por mais que você tente pagar, você não consegue. É como a vingança. Se você mata o outro por vingança, a morte do outro não acaba o sentimento de vingança. É pior. Quem vinga, por exemplo, uma pessoa fez um mal com a sua filha. Você fala, eu vou matar esse desgraçado, eu odeio ele. Aí você mata. A pessoa morre. O que você pensa? Se eu matar, eu alivio. A pessoa morre. E o sentimento de vingança, ao invés de se acabar, ele aumenta. Por que que ele aumenta? Porque agora você não tem mais em quem despejar o seu ódio. Então, esse sistema de tentar compensar não ajuda. Por exemplo, eu faço uma coisa errada, e aí eu fico me punindo por aquilo que fiz errado. E como eu estou me punindo por aquilo que fiz errado, eu me sinto menor. E quanto menor eu me sinto, mais baixa é a minha autoestima. E quanto mais baixa for a minha autoestima, mais eu fico querendo me punir. E quanto mais eu tento me punir, mais eu diminuo. E quanto mais eu diminuo, mais eu quero me punir. E mais miserável eu me sinto. E quanto mais miserável eu me sinto, mais eu fico querendo me surrar nas costas. Quanto mais eu fico querendo me surrar nas costas, mais desgraçadamente eu me sinto. E mais desgraçado, e aí eu vou diminuindo, até que eu me sinto um verme, um nada, um lixo. Quer dizer, não adianta querer se punir. E como Deus sabe que não adianta querer que a gente seja punido para compensar os nossos males, Deus viu uma maneira melhor. E qual foi a maneira melhor? Foi nos dignificar, nos elevar, foi nos levantar. E como é que Deus nos levanta? Ele destila, ele derrama,
Ele põe o Espírito dele em nós. E para pôr o Espírito dele em nós, é preciso que saia de dentro de nós tudo que não presta. E para sair de nós tudo que não presta, Cristo pagou na cruz aquilo que eu devia, para eu poder jogar sobre ele aquilo que não presta, e tendo jogado sobre ele aquilo que não presta, eu ter o Espírito Santo de Deus em mim. E tendo o Espírito Santo de Deus, eu sou mais dignificado. E quanto mais dignificado, menos tendência eu tenho para o que não presta. É preciso que você abrace um relacionamento com Deus para que o Espírito de Deus venha morar em você. Então, em vista disto que foi explicado hoje, pelo menos eu tentei explicar, e se tiver muito complicado, você compra a mensagem em fita cassete e ouve 50 vezes até entender, eu preciso deixar algumas verdades com você. É que se estava previsto desde Abraão, e o texto diz, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, é porque há uma conspiração eterna pela sua vida. Existe uma conspiração eterna pelas nossas vidas. E te digo mais, essa conspiração eterna, as engrenagens começaram a se mover desde Abraão. Há uma conspiração eterna por você, prevista desde Abraão. As peças do jogo estão sendo encaixadas de tal maneira que você seja alvo desse projeto eterno de Deus. Você que está aqui hoje de manhã. Um desses dias uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu li uma frase num livro de Nova Era que eu achei muito legal. A frase dizia assim, e eu achei também, concordo com ele. Concordo inclusive com quem escreveu da Nova Era. O universo conspira a seu favor. O universo conspira a seu favor. A pessoa estava lendo um desses livros aí de Nova Era, de autoestima, de autoajuda, esotérico. E no livro dizia assim: pare de dizer, tudo para mim dá errado. Pare de dizer, tudo para mim, eu tenho má sorte. Tem gente que não diz isso. Eu não tenho sorte. Se tinha que dar errado na minha vida, tudo que tinha que dar errado, deu. Pare de dizer isso. Porque o universo conspira a seu favor. A pessoa diz: pastor, o que há de errado com essa frase? Eu digo: nada. Ela não está errada, ela está incompleta. Um cristão corrigiria este livro de Nova Era dizendo o seguinte: Deus colocou o universo para conspirar a seu favor. A diferença é essa. É que como na Nova Era não existe Deus, tudo são forças, a frase vem: o universo conspira a seu favor. Mas no cristianismo, a frase que nós dizemos é a seguinte: Deus colocou o universo para conspirar a seu favor. Há um projeto eterno que está com as engrenagens rodando e funcionando, e que Deus vem azeitando essas engrenagens, vem lubrificando essas engrenagens, para que você seja alvo da misericórdia e do projeto dele. A Bíblia Sagrada diz: tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios, foi previsto por Deus que um dia ele gostaria que o evangelho alcançasse os confins da terra. E você sabe onde é que estão os confins da terra? Está em São Paulo. Os confins da terra é o Brasil. Isso aqui é os confins da terra.
chegou aqui e chegou na Moca e chegou na sua casa, chegou aos confins da terra, aleluia, chegou na freguesia do Ó, chegou lá. Há uma conspiração eterna. O que eu quero dizer é o seguinte: nada está lhe acontecendo por acaso. Existe um plano secreto que você não percebe e que Deus está movendo as peças para que você seja cheio do Espírito Santo dele, para que você seja dele, para que você seja de Deus. Deus quer derramar parte dele não, Deus quer derramar de si sobre a sua vida, e esse derramar de si é derramar o Espírito dele na sua vida, para tirar você dessa pequenez e fazer de você uma nova pessoa. Aleluia. Segunda coisa que eu queria deixar com você desse texto: a dignidade humana é mais valiosa do que podemos imaginar. Portanto, você vale muito. A dignidade humana é mais valiosa do que você pode imaginar. Você vale muito. Veja que ele diz que ele quis tirar de debaixo de uma maldição homens e mulheres. Só um Deus amoroso se importaria com gente que está debaixo de uma maldição. Para os debaixo de maldição, a sina normal é que sejam destruídos, são malditos. Mas a vida de uma pessoa é tão preciosa que Deus deu o seu filho para pessoas malditas serem transformadas em filhos e filhas. Isso não tem maior amor do que esse. Irmãos, eu desses dias estava na televisão, assisti na GNT, naquela série brasileira, chamada Série Brasileira. Um filme que foi feito pelo Walter Salles, que é um grande cineasta, sobre uma igreja evangélica na periferia do Rio de Janeiro. É uma invasão de um terreno baldio, e um pastor muito simples, homem absolutamente simples, de cultura, de vida, pobre, começou uma igreja que é uma biboquinha, de uma porta sem janelas, no meio de uma favela que é uma invasão na periferia do Rio de Janeiro. E o filme é muito interessante porque eles ficaram dentro dessa favela um bocado de tempo, averiguando a vida de cada um dos membros daquela pequena igreja. E aí eles entrevistavam a pessoa na igreja, mostravam as funções dessa pessoa dentro de casa, onde ele trabalhava, etc. E uma das cenas que me tocou muito nesse filme é de um rapaz muito simples também, peão de obra. Aparece ele trabalhando, carregando carrinho de cimento, carrinho de tijolo, macacão sujo, as botas arrebentadas, capacete desses de construção civil na cabeça, trabalhando pesado, trabalho pesado. E aí depois a cena corta e mostra ele em casa, terminando de tomar banho, colocando camisa e gravata, com a Bíblia do lado,
colocando cinto, preparando para colocar o paletózinho dele, simples e surrado. E ao fundo, cantava aquela música que dizia: você tem valor, o Espírito de Deus se move em você. E enquanto essa música tocava, e aquele rapaz se vestindo para ir para o culto, e a música dizendo: você tem valor porque o Espírito de Deus se move em você. Irmãos, os meus olhos se encheram de lágrimas. Porque eu pensei, esta é a mensagem do evangelho que eu prego. Que pega um homem que a sociedade descarta como burro de carga, que marginaliza como pobre porque não é consumidor, que joga para a periferia para viver alijado dos processos econômicos, sociais da sociedade. Este homem um dia ouve o evangelho, se arruma com uma gravata, põe um paletó e uma Bíblia e vai para a igreja, porque ele tem valor. Porque o Espírito de Deus se move em você, você tem valor. Para de dizer que você não é ninguém. Para de dizer que você é um zero à esquerda. Para de se considerar um nada na vida. Você tem valor. E a prova que você tem valor é que Deus escolheu você para derramar sobre a sua vida o Espírito dele. Você diz: pastor, você não sabe quem eu sou. Eu sei. Você tem tanto valor que Deus não quer que você se perca, mas que você seja parte do Espírito Santo desse Deus. Terceiro, a sua incapacidade de fazer o bem, que todos nós temos uma incapacidade, não é desprezada por Deus. Pelo contrário, Deus carinhosamente nos quer, mesmo pecadores. E Ele quer compensar a nossa incapacidade com o nosso espírito. Você diz: pastor, eu já tentei. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tento ser crente, mas eu não consigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão, nem eu. Nem eu. Eu não consigo. Eu estou aquém. Se é de 1 a 10, eu vou lhes dizer, eu mal consigo chegar em 4. Pastor, você sabe qual é a minha bronca de crente? A minha bronca de crente é que os crentes, minha queixa de crente, é que os crentes, como dizem os adolescentes, se acham. Mas deixa eu lhe dizer, é o contrário. Nós não nos achamos coisa nenhuma. Há uma percepção clara que nós não conseguimos. Há uma percepção clara que nós somos devedores. Que existe um padrão moral tão excelente que eu não consigo chegar sequer à média. É como aluno relapso, que dá graças a Deus quando a média do colégio diminuiu para 7 para 6. Papai, ai que maravilha. O que foi, meu filho? A média do colégio diminuiu de 7 para 6. Eu fico todo tempo de Deus, diminui de 4 para 3 agora. Eu não consigo. Consigo ser crente. Agora, essa minha incapacidade, vamos imaginar, se o alvo é de 1 a 10, chegar a 10, e eu só chego a 4, Deus me promete uma coisa: eu vou te compensar a tua incapacidade, dando do meu espírito, para que com o meu espírito você possa viver uma vida íntegra, correta.
nisso, porque não sou eu só chego a 4. É o Espírito de Deus em mim. E qual é o nosso alvo aqui? Não é aprendermos mais mandamentos. O alvo aqui é sermos mais cheios do Espírito. Que quanto mais cheios formos do Espírito, menor é a nossa propensão para cumprirmos os desejos da carne. E maior é a nossa sede de conhecermos aquilo que é de Deus. Porque o Espírito é a natureza de Deus habitando em nós. Então, o que é o cristianismo? Não é especializar as pessoas no cumprimento de leis e de mandamentos. Cristianismo é trazer homens para um relacionamento tão próximo de Deus que eles sejam cheios do Espírito deste próprio Deus. E se você quiser ser cristão, deixa eu lhe dizer, não é preciso você hoje cumprir todos os mandamentos. É preciso hoje você nascer desse Espírito. Para ser cristão, é preciso você nascer uma nova pessoa, porque o Espírito de Deus veio morar em você. E se o Espírito de Deus mora em você, nós somos regenerados, uma nova criatura. Você quer ser um cristão? Deixe que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida e você nasce de novo. É uma nova pessoa. Você diz, pastor, e as minhas fraquezas? Deixe que o Espírito vai compensar. Mas eu não tenho que fazer isso e aquilo. Não, o Espírito de Deus vai fazer isso em você. Mas eu não tenho que deixar essa prática, isso da minha vida. Não, é o Espírito de Deus que vai fazer você deixar. Pai bendito, damos-te graça pelo seu amor e bondade. Agradecemos por essa boa nova que nos alcançou, chegou a nós através da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pessoas que sintonizam a nossa programação e estão, Senhor, envolvidas pela fé, pelo Teu Santo Espírito, pela graça, e querem, carecem e necessitam mais e mais de um toque especial vindo dos céus. Que Tu possa, Senhor, sim, levantar estas pessoas. Que o Teu Santo Espírito, que tem um fôlego de vida, restaurador, renovador, libertador, possa envolver a cada um desses ouvintes e desfrutem da mais perfeita paz. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.